cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e com você novamente no estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira! Meus queridos amigos, hoje nós vamos ver a aula de número 15 e vamos estudar a parábola dos talentos. Vamos então explicar sob a ótica espírita, esta parábola. Compreender com mais profundidade o que Jesus quis realmente nos ensinar, nos alertar, trazendo esta parábola. Então, nós vamos inicialmente trazer o texto evangélico e depois vamos fazer as considerações necessárias. Vamos ao texto da parábola. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor.
Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Meus queridos amigos, essa parábola, ela foi dita por Jesus exatamente durante a semana na qual Jesus seria traído, durante as suas exortações, durante as suas manifestações e considerações do sermão profético, que é conhecido como o pequeno Apocalipse. E ele trouxe, então, também a parábola dos talentos. Essa parábola, ela nos fala essencialmente sobre a necessidade da vigilância, da responsabilidade que cada um de nós tem no que concerne às concessões divinas, e nos fala também do que nós podemos chamar de transição planetária, como se fosse uma parábola do juízo, onde nós, em algum momento, seríamos também colocados em juízo, analisados nas nossas posturas, nos nossos atos, nos nossos frutos, de modo que nós pudéssemos ou não permanecer no orbe regenerado. Então, Jesus nos fala dessa vigilância diante das concessões divinas e nos fala também, portanto, da nossa responsabilidade, porque cada um de nós tem uma responsabilidade aqui na Terra. Cada um de nós tem, sim, um talento, não um, vários talentos, que são concessões divinas para que nós possamos bem utilizá-las aqui na Terra. Nós recebemos inúmeros talentos, sejam talentos materiais, sejam talentos espirituais, morais, mas não há ninguém aqui na Terra desprovido de talentos. Mas o que nós fazemos com essas concessões divinas, com essas oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos multiplicar esses talentos em nosso benefício e, essencialmente, em benefício da humanidade? Então, é exatamente sobre essa temática que Jesus nos fala na parábola dos talentos. Então, vamos refletir um pouquinho mais sobre ela. Está visto que o Senhor aí é Deus. Os servos somos nós, a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e de nossos semelhantes. O tempo concedido para a sua movimentação é a existência terrena. A distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária nem de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas. Observemos que, depois que o Senhor entrega os talentos, ele se ausenta por um longo tempo, que é exatamente a reencarnação, como uma forma de dizer que nós temos toda uma reencarnação, todo esse tempo para multiplicarmos os talentos recebidos antes de reencarnar. E quando nós estamos, então, na hora de prestar contas, quando o Senhor retorna, nós devemos entender como sendo o desencarne, o retorno à pátria espiritual, e ali nós iremos, então,
ofertar ao Pai aquilo que de bom nós fizemos, mas também precisaremos ser responsabilizados pelo bem que deixamos de fazer ou pelo mal que eventualmente tenhamos praticado. E a distribuição dos talentos, ela é desigual porque a nossa capacidade de multiplicação desses talentos, de bom uso dos talentos, ela também é desigual. Aqueles que estão mais preparados, espíritos mais evoluídos, mais experienciados nas reencarnações, têm condições de receberem uma quantidade maior de talentos, porque estão em condições de multiplicá-los. Mas aqueles que ainda estão numa fase evolutiva menor, não podem receber mais, porque Deus já sabe que eles, naquele momento, ainda não têm condições de multiplicar a todos, mas recebem um talento menos condizente com a sua condição evolutiva. Como nós sabemos, o princípio da igualdade não é tratar todo mundo igual, da mesma forma, mas é tratar cada um que esteja na mesma condição da mesma forma. Mas aquele que está numa condição diferente, numa capacidade diferente, eu preciso tratar de forma desigual, a cada um segundo a sua condição. Então, Jesus faz exatamente isso. Todos que estão numa mesma condição recebem um. Todos que estão na condição de receber um talento irão receber, pelo princípio da igualdade, um talento. Todos que estão em condições de receber 2, irão receber 2. Todos que estão em condições de receber 5, assim será. Ensina Jesus, portanto, sobre a confiança depositada por Deus a seus filhos, concedendo-lhes o gerenciamento de bens de acordo com as possibilidades de cada um, como nós dissemos. O texto revela também a bondade divina, sempre plena de misericórdia, que fornece em cada experiência reencarnatória as bênçãos necessárias ao reajuste espiritual. Em cada reencarnação, nós vamos receber os talentos que nós necessitamos e precisamos para o nosso reajuste com a lei, para a nossa evolução, para o nosso engrandecimento espiritual naquela reencarnação, conforme o nosso planejamento reencarnatório. Então, a bondade e a misericórdia divina realmente se fazem presentes em todos os momentos. Os que recebem 5 talentos são espíritos mais experienciados, mais vividos, mais preparados, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Os que recebem 2 são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar. Os que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Quem recebe, portanto, 5 talentos são aqueles missionários que já recebem tarefas de âmbito planetário, que já recebem tarefas, pelo menos de âmbito, junto a uma grande coletividade, junto a um país, junto à humanidade. E nós percebemos nos grandes nomes, nos grandes missionários da humanidade, Gandhi, Chico Xavier, os apóstolos, os profetas. Percebam que esses espíritos, exatamente por serem mais experimentados, eles recebem mais talentos. Percebam que quanto mais talentos, mais responsabilidade eu tenho. E a responsabilidade desses que recebem 5 talentos não é apenas consigo mesmo, consigo ou com um grupo familiar pequeno, mas é com a humanidade. Tem tarefas de repercussão geral e social. Bem mais difícil. Por isso precisa ter preparo para esse tipo de missão, de atividade. Os que recebem 2 são aqueles que já são responsáveis por um grupo familiar. Não tem aquelas pessoas que são o esteio de uma família, como se elas fossem ali responsáveis pela união, pelo esteio, pela manutenção de um grupo familiar, de um grupo de amigos?
Pois é, essa pessoa já recebe 2 talentos. Ela não está responsável apenas por si mesma, mas nem por uma coletividade tão grande, mas já por um grupo de família, já tem condições de assumir uma responsabilidade um pouco maior. E o que recebe um talento é aquele que vai ter que trabalhar apenas a si mesmo, não está ainda em condições de maturidade espiritual para abraçar uma coletividade, mesmo que reduzida. Está trabalhando por si mesmo para adquirir virtudes, para melhorar e para evoluir. Os servidores incluídos nos 2 primeiros grupos correspondem à confiança do Senhor, porque conseguiram cumprir, multiplicar os talentos em benefício da humanidade. Demonstraram responsabilidade perante as dádivas recebidas, agindo com diligência, bom senso, trabalho e dedicação, de sorte que conseguiram duplicar os benefícios que lhes foram confiados. O terceiro depositário, entretanto, não seguiu o exemplo dos demais. Portador de personalidade inibida e temerosa, imatura e descompromissada, não soube utilizar como deveria a concessão celeste. Representa os homens que usam mal os dons recebidos do Pai Celestial. A maioria das pessoas no estágio atual de evolução procede de forma similar. Daí a necessidade das inumeráveis reencarnações como processo reeducador. E muito tempo depois, assinala o período posterior ao aprendizado desenvolvido pelo espírito, indica a avaliação do estágio probatório que se dá durante o desencarne. Então, assim como o último depositário, muitas vezes nós agimos com temor de tudo, nós nos paralisamos, deixamos de agir, tememos o mundo, tememos as críticas, tememos falhar, tememos a nossa capacidade, e nós nada fazemos, enterramos tantas potencialidades que nos são dadas e simplesmente deixamos-as todas ociosas. Então, será que nós também não estamos hoje enterrando muitos dos nossos talentos? Os talentos podem ser materiais, pode ser um recurso, pode ser uma família, pode ser os amigos. Tudo isso são recursos materiais, mas nós temos inúmeros recursos espirituais, como a inteligência, como a cultura, como os meus sentimentos positivos, amorosos, a paciência, o amor, a benevolência, a humildade. Eu tenho o meu sorriso, eu tenho a minha capacidade de ouvir. Será que eu tenho utilizado os talentos materiais ou morais, espirituais para o bem, para multiplicar, para realmente ajudar o meu próximo? Ou nós temos muitas vezes enterrado esses talentos? Então, nós precisamos refletir, porque os talentos, eles não são só recursos materiais, são todos os recursos, todas as concessões para o bem. Inclusive a minha saúde, como eu tenho utilizado, por exemplo, o meu corpo, que é um talento, o meu corpo é saudável, tenho utilizado, cuidado dele adequadamente, para de alguma forma contribuir ou não? Essa reflexão, essa advertência que o mestre vem nos trazer. O ajuste de contas é, pois, uma aferição de valores que cedo ou tarde nos alcança. Não há como fugir dessa avaliação divina. Vamos trazer aqui uma análise que foi trazida pelo irmão X no livro Luz Acima, lá no capítulo 13. Então, sobre aquele que recebeu 5 talentos, ele nos diz o seguinte: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas, deste-me 5 e restitua-as em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem.
o teu plano de júbilo e evolução foi executado. O que ganhou 2 talentos disse: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. E o que recebeu 1 talento disse: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste, a dor. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros e temendo-te o juízo, escondia na terra e reponho-a agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. Percebam, portanto, aqui que o primeiro recebeu 5 talentos, recebeu a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. O segundo recebeu a inteligência, o poder, e o terceiro recebeu a dor. E mostrando aqui que esse que teria recebido a dor não teria sabido, então, utilizar este talento, porque a dor também é uma oportunidade, talento são as concessões divinas, são as oportunidades de crescimento. E mostrando que muitas vezes nós recebemos a dor, que é um talento também, mas não sabemos multiplicá-la, não sabemos bem utilizada em prol do nosso próprio benefício, para que possamos adquirir virtudes. E ele também coloca ainda, aí como no seguinte sentido, uma outra sugestão de interpretação. Ele diz: o primeiro transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio. O segundo pode ter recebido a inteligência e a autoridade. E o terceiro entregou, e ao terceiro, ao invés de entregar a dor, como nesse exemplo anterior, entregou o conhecimento espírita. E aí ele vai agora trazer a justificativa desse terceiro, que teria recebido nessa hipótese o conhecimento espírita e também enterrou esse talento. E ele teria dito o seguinte: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, intocado e puro, qual recebi de tua munificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo de tua lei e julguei como a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo-te semelhante riqueza sem o mínimo toque de minha parte. A nos demonstrar que nós também muitas vezes temos em nossas mãos o recurso, o talento da doutrina espírita. Todos nós que aqui estamos temos o talento da doutrina espírita em nossas mãos. E o que temos feito com este talento? Temos utilizado para levar luz, brilho, conhecimento, iluminação aos corações da humanidade? Ou temos deixado de lado esse talento exatamente por não querermos enfrentar, por exemplo, a lei de causa e efeito, as responsabilidades pelas nossas atitudes, boas ou negativas? Interessantíssima essa colocação também do irmão X. Então, 2 atitudes se destacam de imediato no comportamento desse servo.
não assume a responsabilidade pelo próprio fracasso e ainda culpa o Senhor pelos seus insucessos. O servidor que enterrou o talento tenta justificar o seu mau procedimento, dizendo-se atemorizado. Então, diz que tinha medo do Senhor, por ele, pelo poder dele, e justifica, então, a sua inércia, culpando Deus. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando medo da ação. É medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor, medo de tudo. E com isso, nada faz, nada se movimenta, nada agrega, nada faz crescer. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Já na morte, confessam o medo da vida. Então, o medo, ao mesmo tempo que ele é um instinto de conservação importante, ele não pode paralisar o ser, senão nós nada faremos. E como nós então iremos multiplicar os talentos recebidos se o medo nos deixa na ociosidade e nos paralisa? Tenhamos consciência daquilo que estamos fazendo ou não, com as concessões divinas. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Esforça-te, façamos aquilo que nós pudermos, e iremos produzir. Se não conseguirmos dobrar os talentos, mas poderemos com certeza agregar algum valor aos talentos recebidos. A qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que possui. O esforço desenvolvido lhe proporciona existências futuras mais tranquilas, livres de expiações. Aquele que, por outro lado, não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, se verá privado até do pouco que teve, por empréstimo. Serão existências marcadas por provas e expiações, submetido ao jugo da lei de causa e efeito. Aqui, então, Jesus nos diz: se com o talento que nos foi dado, nós não conseguimos nada fazer, nada multiplicar, então o que vai acontecer numa próxima reencarnação? Eu posso perder aquele talento vai para as mãos de uma outra pessoa que possa bem utilizá-lo, e eu vou ficar sem aquele talento, para que eu possa valorizá-lo, de modo que, na próxima reencarnação, quando eu tiver novamente em minhas mãos aquele talento, eu possa saber bem utilizá-lo. Por isso que tem pessoas, por exemplo, que vêm financeiramente abastadas numa vida, mas se utilizam o talento não em prol do próximo, mas só de si mesmos, numa próxima reencarnação pode vir o quê? Na miséria. É por isso que uma pessoa muito orgulhosa na atual existência, se não sabe se tornar uma pessoa humilde, pode sofrer humilhações numa próxima existência. Uma pessoa que não soube valorizar a família, os filhos numa atual existência, tudo isso é um talento, percebam. Numa próxima, pode enfrentar a solidão, não ter uma família porque não soube valorizar. Então, a falta daquele talento, por isso que ele diz, o que não tem lhe será tirado. E já aquele que deu bom uso e fez bom uso vai receber ainda mais talentos para multiplicar, porque está bem cumprindo a sua tarefa. Então, vejamos os talentos que nós temos hoje. Nós temos vários talentos.
Nós temos a inteligência, nós podemos ter um recurso financeiro, nós podemos ter a nossa cultura, nós podemos ter o nosso corpo. Eu posso estar muito bem na utilização de um talento, mas posso estar muito ruim na utilização de outro. Então, analisemos todas as nossas possibilidades, todos os nossos recursos, todas as concessões que Deus nos permitiu ter e avaliemos. Esse aqui eu estou bem, esse aqui eu estou mais ou menos, esse aqui eu estou precisando melhorar, e vamos, então, no decorrer da nossa existência ainda, melhorar e aprimorar o uso de todos os nossos talentos. Esse é o objetivo. Se eu recebo 5, eu tenho que multiplicar os 5. Eu tenho, você tem, todos nós temos vários. Então, vamos procurar bem utilizar e multiplicar os vários. Senão, nós iremos, numa próxima reencarnação, passar por provas e expiações. É a lei de causa e efeito que temos e estamos todos submetidos. Ao mesmo tempo, se fizermos o bem e bem multiplicarmos essas concessões, esses recursos, iremos ter reencarnações mais tranquilas, livres de expiações e muito mais felizes. E com isso, meus amores, meus queridos amigos, nós finalizamos aqui o nosso estudo de hoje, o nosso EAD, livro 3, deixando para você as nossas considerações finais, o nosso muito obrigada, deixando aqui para você as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, procure pela playlist do curso ou de outras playlists que você deseje estudar, conheça o nosso perfil no Instagram, o nosso canal no Telegram, o nosso site, o site do nosso Centro Espírita Online, Casa de Jesus, o e-mail evne@ para dúvidas doutrinárias, mas pode deixar também nos comentários do vídeo, e o suporte @ para outros assuntos. E temos ainda o nosso WhatsApp e Telegram. Meus amores, meus queridos amigos, muitíssimo obrigada pela sua presença. Se você gostou do nosso estudo, curta, nós agradecemos muito. Mas se você ficou com alguma dúvida, pode também deixar nos comentários do vídeo e nós vamos responder com muito carinho. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Muitíssimo obrigada, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações.